Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida, hoje domingo, dia 5 de novembro, e para nós hoje, aqui no Brasil, a grande solenidade de todos os santos de Deus, aqueles homens e mulheres que ao longo dessa vida deram o seu sim de todo o coração ao Senhor e foram por Ele transformados. Espero que eu e você um dia estejamos também no número daqueles que a Igreja celebra como modelos a serem imitados por todos os fiéis. E eu quero te convidar, nesse dia, a meditar comigo a palavra, que está em Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs caríssimos, eu sempre que tenho a oportunidade anualmente de celebrar essa solenidade de todos os santos, meu coração se alegra, porque é a oportunidade que eu tenho de vislumbrar aquilo que me aguarda se eu for fiel. Aquilo que um dia eu também viverei, caso durante essa vida eu tenha procurado fazer a vontade do Senhor. Isso foi o que os santos fizeram. Eles não fizeram nada de extraordinário porque tinham poderes extraordinários. Não. Respiravam o mesmo ar poluído pelo pecado que nós respiramos. Papa Francisco certa vez disse isso. O mesmo ar que nós respiramos. Mas o que eles tinham de diferente de nós em relação a Deus? A atitude. Eles tinham atitudes concretas na sua luta contra o pecado e na sua aceitação da vontade de Deus acerca de suas vidas. E o que tem faltado hoje na igreja, nos cristãos e no mundo? Homens e mulheres de atitude. Homens e mulheres que não fiquem apenas num discurso demagógico, mas homens e mulheres que queiram de fato viver o Evangelho, que querem ser para os seus irmãos e irmãs um sinal de Cristo Jesus. Esses homens e mulheres que abraçam com radicalidade, não com radicalismo, com radicalidade a proposta de Jesus, eles se destacam, eles brilham. E por quê? Porque o Senhor se manifesta através deles. Esses são aqueles que passaram pela grande tribulação, ou seja, passaram pela vida, pela luta contra o pecado, como nos fala a primeira leitura do livro do Apocalipse, e que venceram, e que foram resgatados pelo sangue do Cordeiro. Essa primeira leitura do livro do Apocalipse é belíssima. João nos fala dos anjos que marcam a fronte dos filhos de Deus, ou seja, daqueles que realmente foram fiéis, daqueles que o Senhor, ao longo de toda a vida, na sua caminhada terrena, foram para Ele muito próximos, que buscaram nele a força, o discernimento, a coragem para seguirem o caminho, mesmo diante de todas as tribulações. Esses alvejaram as suas vestes no sangue de Jesus e por isso estão no céu triunfantes com Ele. Irmão, irmã caríssimo, eu e você, que estamos aqui caminhando, que estamos em direção ao céu, estamos de fato dando o nosso melhor, o nosso máximo, para que pelo sangue de Jesus, curados e redimidos do pecado, nós um dia estejamos com o Senhor na eternidade? Ora, é belíssima essa visão de São João, os filhos de Deus tendo a sua fronte marcados.
Nesse momento em que o Senhor enviar os seus anjos para marcar a fronte dos filhos de Deus, não haverá mais a oportunidade daquela desculpa. Ah, Senhor, eu não matei, eu não roubei, eu fui uma pessoa boa. Não matar e não roubar não serve para preparar o nosso coração e a nossa vida para a eternidade. É preciso muitas outras atitudes e uma convicção real acerca do bem que o Senhor nos faz através da sua palavra e dos seus sacramentos, que Ele deixou na sua igreja como caminho para essa purificação constante no seu sangue até chegarmos à eternidade. São João, na segunda leitura da sua primeira carta, vai nos dizer que nem sequer se manifestou ainda o que nós seremos, mas que nós, quando formos levados ao céu, quando virmos Cristo na sua glória, seremos semelhantes a Ele. Nós estamos sendo preparados para assumirmos novamente aquela característica com a qual o Senhor nos criou lá no início, como nos fala o Gênesis. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ou seja, a nossa santidade. Nós estamos sendo preparados para isso. Mas a pergunta que preciso fazer aos senhores e que faço a mim também: nós estamos nos deixando preparar por Deus para que um dia assumamos o nosso lugar devido, o nosso lugar conquistado pelo Senhor na eternidade? Nós temos dado ao Senhor a oportunidade de lavar, de limpar a nossa veste, ou seja, a nossa alma, no seu sangue precioso? Ora, a geração dos que amam o Senhor, dos que buscam a Deus, é uma geração que se destaca. Basta vermos ao longo desses 21 séculos de cristianismo como homens e mulheres pecadores se tornaram verdadeiros baluartes para o povo e a sociedade. Os grandes santos e santas, nos últimos tempos, São João Paulo II, Padre Pio, o Beato Carlo Acutis, a Beata Chiara Lute, tantos homens e mulheres, os grandes patriarcas, os grandes santos do período patrístico, homens que forjaram a nossa identidade cristã católica. Nós precisamos brilhar. E nesse mundo confuso em que estamos vivendo, nesse mundo egoísta, indiferente, nós, os cristãos, homens e mulheres de atitude, os bem-aventurados, ou seja, os felizes, precisamos testemunhar a nossa felicidade. E qual é a nossa felicidade? Sermos todos de Jesus. Padre, mas se eu manifestar Jesus, serei perseguido. Irmão, não seja covarde, não seja um medroso, não tema a perseguição. Outro dia, compartilhava com uma dirigida minha, e ela me falava de um sacerdote amigo seu, de um outro estado, que dizia a ela, estar se aliando àquilo que estava acontecendo lá na sua igreja diocesana, porque ele tinha medo de se posicionar contra, porque não estava preparado para ser perseguido. Ora, até quando nós vamos esperar para tomarmos uma atitude que realmente nos mostre a graça de Deus na nossa vida e a revele também aos nossos irmãos? Até quando nós vamos ficar nos escondendo por medo do que vão dizer, pelo cancelamento, por tudo isso? Até quando? O Senhor pode voltar hoje. E se eu hoje não tiver sido um homem de atitude, eu não entrarei no céu com o Senhor. Então hoje, por intercessão de todos os santos e santas, que nós de fato tomemos uma atitude. Eu quero ser de Cristo, para que Cristo um dia me acolha no céu, como acolheu cada um desses irmãos e irmãs que nós hoje celebramos. Que Deus te abençoe e até amanhã.